Boa noite. Nós estamos iniciando mais um programa direto ao assunto aqui nos estúdios da TV Cultura de Itabira. E hoje, um convidado muito especial. Ele é itabirano, um dos responsáveis pela instalação do Unifei em nosso município e também do projeto do Parque Tecnológico e Científico. Aqui ao meu lado, nesta noite, Kleber Guerra. Boa noite, Kleber. Boa noite, Tony. Boa noite, telespectadores da TV Cultura de Itabira. É um prazer estar presente nesse programa e estou à disposição de você e dos telespectadores para responder as perguntas que, porventura, venham acontecer. Um assunto que está na moda é a necessidade da diversificação econômica do nosso município. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, Kleber, nós queremos ouvir um bocadinho a sua experiência de vida. Conta um bocadinho da sua história para a gente. Perfeito. Bom, eu sou itabirano, nasci em Itabira, morei na Rua São José por longos anos, Depois saí, fui estudar em Belo Horizonte e retornei a Itabira em 1998, sendo transferido de Carajás para Itabira. E trabalhei em Itabira até 2008. E, basicamente, em 2005 é que surgiu todo o assunto da universidade e, consequentemente, do Parque Científico e Tecnológico. Sim. Sempre trabalhei com mineração, sempre foi a minha vida, me dediquei à mineração. Hoje eu estou num grupo inglês, também na área de mineração, e, na verdade, sempre foi uma preocupação a questão de Itabira e sua dependência com a indústria extrativista. Então, em 2005, você como um dos responsáveis da vinda da Unifei para o nosso município, você já vislumbrava essa necessidade, dessa diversificação econômica. Perfeito. Conta um bocadinho para a história, para a gente. Em 2005, como a minha gerência sempre foi uma gerência de base tecnológica, ou seja, nós sempre trabalhamos com tecnologia, nós criamos uma relação muito profícua com a Universidade Federal de Itajubá. Sim. Nós criamos através da Fundação FUPAI. A Universidade Federal de Itajubá, ela possui uma fundação que chama FUPAI e que ministra há 40 anos treinamentos para os técnicos e engenheiros do setor produtivo brasileiro. Sim. E aqui em Itabira, nós sempre tivemos o hábito de fazer esse treinamento com esse nosso pessoal na Universidade Federal de Itajubá, na fundação da universidade lá em Itajubá. Sim. Então essa relação se criou ao longo dos anos. E a partir daí nós definimos, a gente viu tanta sinergia da universidade com a nossa área de tecnologia e que abriu para a gente esse horizonte de transformar Itabira numa cidade tecnológica. Você tem algum exemplo que pode dar para a gente de cidade que teve essa sua principal atividade na mineração e que depois transformou-se nesse parque tecnológico? Perfeito. Um exemplo claro, ele está na Alemanha, uma cidade que chama Bochum, fica no vale do rio Ur. Essa cidade ela vivia dependente da mineração de carvão. E foi assim por muitos anos. Um belo dia, chegou-se ao final do ciclo de vida da mineração, porque a mineração é um recurso que não é renovável. Sim. Ou seja, a partir do momento que você minera, tirou, não nasce outro. Isso. Não é renovável. Então, lá em Bochum, chegou a esse ponto, a esse limite. E Bochum teve que se repensar, ela teve que se recriar. E a opção, na época, foi para a geração do conhecimento, através das universidades, e a produção de tecnologia através dos parques científicos e tecnológicos. Sim. Então, Bochum hoje é um esplendor na Alemanha. É uma cidade referência no mundo todo em produção de tecnologia e em geração de conhecimento. Então, já existe esse precedente. Bochum é um precedente e acredito que Itabira e Bochum têm muita coisa em comum. Ambas se estruturaram na mineração. Bochum já conseguiu o seu caminho e agora resta Itabira buscar a sua diversificação econômica para que depois haja uma emancipação econômica. Nós tivemos em 2011, 2012, uma média de 180, 170 dólares a tonelada do minério. Agora, em abril de 2015, nós caímos para 60, 55, alguma coisa assim. Uma nova China vai aparecer no nosso mundo? Não. Não, porque, na verdade, a própria China de hoje já não é mais a China do passado de pouco tempo atrás.
O crescimento econômico da China hoje já não é mais de 2 dígitos. Né? O crescimento econômico da China hoje está em torno de 7%. Sim. E que para os padrões e para a dimensão da China, é um crescimento que não é alto. Né? Pela dimensão do país, que é um país continental. Sem dúvida. Né? Então, não se vê, tá, uma nova China para o futuro. O que se vê, sim, é uma redução, né, do crescimento chinês, uma adequação do crescimento chinês, porque aquele crescimento chinês também ele não era sustentável por muito tempo. É típico de um país que está começando a crescer, né? Sim. Mas agora ele cai para patamares mais razoáveis, né, de 7%, 6% ao ano. Para que a dona de casa, as pessoas que estão em casa possam entender, você me dizia antes de nós iniciarmos o programa da diferença até do frete do minério, onde a China compra da Austrália para o Brasil. Sim. Né? Então o pessoal pensa, mas por que parou de comprar no Brasil? Por que está comprando de outros lugares? A China, na verdade, ela tem 2 grandes produtores. Ela busca minério em dois grandes países, né? O Brasil e a Austrália. A Austrália está muito perto da China. Né? Consequentemente, o frete transoceânico da Austrália ele é muito mais barato do que o frete brasileiro. Hoje, para você ter uma ideia, para um navio capsize, um navio de 200 mil toneladas, o frete hoje está algo em torno de $15 por tonelada. E esse mesmo frete da Austrália para a China está a $5 por tonelada. É uma diferença de $10 por tonelada. É verdade. E isso é muito representativo, né? E porque o minério de ferro, ele, na verdade, é uma operação integrada. Você tem que ter mina e tem que ter logística. Né? Porque, na verdade, o preço do minério é um preço comercializado e entregue na China. Itabira sempre teve, o Kleber, uma tranquilidade. Recebia os royalties do minério, né, e vivia muito bem. À medida que a tonelada ia aumentando de preço, enfim, vivia muito bem. Agora nós estamos vendo, nós, casa, né, nós estamos percebendo isso, que é necessário finalmente colocar em prática esse projeto de diversificar a economia do nosso município. Eu te pergunto, e agora, José? Sai do papel? O que fazer? Agora, na verdade, tem que sair do papel. Né? Hoje a gente vive um momento que talvez seja o momento mais importante da história de Itabira. Sem dúvida. É um momento onde as atitudes elas têm que prevalecer sobre o discurso. Ou seja, chegou o momento agora de agir. Né? A gente falou agora há pouco sobre o crescimento chinês. Sim. A partir do momento em que o crescimento chinês decai, quando há essa redução do crescimento chinês, isso repercute na receita dos municípios mineradores. Sem dúvida. Né? Isso faz parte do mundo globalizado. Da nossa vida hoje, ela é globalizada. Né? Então, Itabira tem que se repensar. Chegou o momento, e é um momento onde não se pode mais deixar para o futuro resolver. Tá? Sem dúvida. Chegou o momento de nós agirmos, porque a atividade mineradora, né, mesmo com toda a força de uma companhia Vale do Rio Doce, da Vale S.A., atual Vale S.A., né, quem dita a operação de uma mina é o preço do minério. Antigamente se parava um projeto de mineração pelo fim do ciclo do minério. Hoje também já está se parando projetos de mineração porque o preço não compensa. Sim. O preço de venda do minério de ferro, para algumas mineradoras, ele já está no limite do custo de produção. Então já se torna inviável. Né? E a gente sabe muito bem que a própria Vale tem reservas de baixo custo na região norte, e que são reservas maravilhosas, né, com relação a custo. Por isso é que toda a atenção hoje para o problema em Itabira, tá, ela deve ser levada a sério. Nós devemos mesmo ter foco na diversificação econômica, porque essa diversificação econômica ela vai preparar a cidade para uma emancipação econômica, porque vai chegar um dia que a Vale vai nos deixar. Sim. Porque a atividade mineradora tem um início e tem um fim. O minério um dia vai acabar. O minério um dia vai acabar. Né? Então ele pode acabar tanto pela exaustão das minas, mas ele pode também acabar porque a sua produção torna-se incompatível com o preço de venda. Sim. Né? Então chegou o momento mesmo da gente concentrar esforços, tá, e criar um programa de diversificação que saia do papel. Recentemente, Kleber Guerra esteve expondo esse projeto do Parque Tecnológico Científico
para as autoridades aqui em Itabira. Kleber, Itabira reúne todas as condições para se instalar esse parque tecnológico e científico? Perfeitamente. Itabira tem o primordial. E o primordial chama-se Universidade Federal de Itajubá. Sim. A Universidade Federal de Itajubá, ela é reconhecida no Brasil e fora do Brasil como uma grande universidade com foco em tecnologia. Então, nós temos a base para tudo isso, que é a universidade. Uma bela universidade. Infelizmente, alguns outros municípios, né, que não possuem tal estrutura, fica numa situação extremamente comprometida, porque não existe um parque científico e tecnológico sem uma universidade para suportá-lo. Sim. Então, nós temos sim. Temos tudo. Eu queria que você explicasse para quem está em casa como é que vai se trabalhar esse parque tecnológico, né? De onde vai vir a mão de obra, a cabeça pensante, qual que é a ideia, o porquê que atrai tanta empresa. Explica para a gente, para a gente poder entender. Bom, o Parque Científico e Tecnológico, ele tem como objetivo principal, né, a concepção, desenvolvimento e produção de novos produtos que venham a agregar valor à vida da sociedade. Toda a tecnologia ela vem para melhorar a vida da sociedade. Sim. Esse é o conceito principal. Né? A universidade ela é geradora do conhecimento necessário para que se faça efetivamente, tá, essa geração, essa produção de tecnologia. Tá? Então, o Parque Científico e Tecnológico, na verdade, ele é estruturado por um conjunto de empresas. Por empresas sêniores, empresas fortes, tá, que normalmente são multinacionais, a exemplo da Microsoft, da Siemens, da ABB e tantas outras. Né? E também existem empresas de médio porte que estão se instalando, tá, e que começam, né, a produzir tecnologia com o apoio da universidade e, algumas das vezes, prestando serviço também para essas grandes empresas de base tecnológica que vão se instalar aqui. Sim. Tá? A mão de obra para um parque tecnológico, né, a Universidade Federal de Itajubá está aí para suprir. Claro. Né? Há também programas de recapacitação de mão de obra, né, para pessoas que estavam em outra atividade, né, e que eventualmente desejem passar agora para a área de tecnologia. E Itabira tem, na verdade, tem bons profissionais, né? A Companhia Vale do Rio Doce, ela formou bons profissionais ao longo dos anos, né? Dentro da própria área da Vale, você tem um acervo, né, de conhecimento, um acervo de profissionais muito bons, né? E que poderiam passar por um programa de recapacitação, né? Mas a mão de obra mesmo para o Parque Científico e Tecnológico, ela será formada pela Universidade Federal de Itajubá. Por isso que a Universidade Federal de Itajubá, ela tem que ser vista por todos nós, itaburianos, né, como uma fonte, né, que vai propiciar, tá, bons empregos de qualidade. A tendência de vir muitos estudantes para a Unifei vai ser enorme, porque já vão sair prontos da faculdade e com, entre aspas, né, um lugar para trabalhar já do lado, aqui na cidade. Justamente. E vou mais além, sabe? Eu acho que mesmo antes de terminar a graduação, sabe, já vai existir pessoas da universidade que já vão estar se envolvendo com o parque, trabalhando mesmo antes do final da graduação. O pontapé inicial do projeto, do parque, como é que se inicia isso? Já está em entendimento entre prefeitura, Câmara, comércio, como é que está o andamento disso? O parque, a arquitetura do parque, a arquitetura operacional do parque, ela já está sendo concebida pela universidade. Sim. Já existe um grupo na universidade que está imerso nesse assunto, né, detalhando o projeto. Em suma, a universidade está trabalhando já no projeto do Parque Científico e Tecnológico de Itabira. Ele envolve, obviamente, um parque ele envolve as entidades, né, da cidade. Envolve a prefeitura municipal, né? Em qualquer município, a prefeitura é um parceiro e está envolvido, né? E envolve outras entidades, né, da sociedade. Na verdade, nós temos tudo. Nós temos, inclusive, a gente está trabalhando agora numa questão básica da área, né, para a construção do parque. E é um assunto que está sendo discutido no momento, mas a partir do momento em que se resolva essa questão,
né? Os próximos passos para a implantação do parque são passos de curto prazo. Né? Seria, na verdade, a formação, né? A criação de um plano diretor urbanístico do parque, dando uma visão do que será o parque. A partir desse momento, a partir do momento que se tem o plano diretor, né? As empresas já se abre para as empresas, tá, a oportunidade de vir para Itabira. Né? Aí vem aquela pergunta, por que Itabira? Por que uma Microsoft vem para Itabira? Né? E a resposta é muito simples, é porque aqui existe uma Universidade Federal de Itajubá, que é uma referência, inclusive é uma universidade que foi premiada pela própria Microsoft. Sim. Então... Muito bem, nós iremos fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com as perguntas do pessoal da rua. Até daqui a pouco. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou, em caso de dúvida, ligue 155. Como poupar água? Não há nada pior do que um dia sem água, não é mesmo? Precisamos saber poupar. Um banho de 15 minutos pode gastar até 240 litros d'água. Solução: diminua sua ducha para uns 5 minutos e feche sempre a torneira para se ensaboar. Muito bem, estamos de volta com o programa Direto ao Assunto, aqui nos estúdios da TV Cultura de Itabira. Comigo, Kleber Guerra, um dos responsáveis pela vinda da Unifei em nossa cidade, e nos fala hoje sobre o Parque Científico e Tecnológico. Kleber, a nossa equipe foi às ruas, né, e o povo está questionando para esclarecermos algumas dúvidas desse pessoal. Perfeito. Vamos lá, vamos ao povo. Boa noite, meu nome é Solange Alves Nassif Massal, eu sou professora de Química, atualmente diretora da Escola Estadual Mestre Sacamâncio, e eu gostaria de perguntar ao Kleber qual a importância econômica, profissional para a comunidade itabirana e principalmente para os nossos jovens. Vamos lá, Kleber, uma boa pergunta da Solange, né? O que pode ajudar a gente, principalmente os jovens? Perfeito. O parque, na verdade, ele entra como uma fonte de receita para o município. Né? No parque estarão instaladas empresas de base tecnológica, produzindo tecnologia, exportando essa tecnologia para o Brasil e para o exterior. Consequentemente, isso é recurso que entra para o município. Né? Nós teremos aqui produtos concebidos em Itabira e que vão se incorporar ao uso no mundo. Né? Então, na verdade, são várias empresas que estarão aqui gerando emprego, pagando impostos, consequentemente gerando recurso para o município. Né? Sem dúvida. E agora, para o itabirano em si, para o aluno,
o aluno abre-se para o aluno uma porta, uma bela porta, vamos assim dizer, né, para a tecnologia. A Universidade Federal de Itajubá é uma universidade de cunho tecnológico, né? Hoje, atualmente, nós temos 9 cursos de engenharia. A universidade ela tem no portfólio 9 cursos de engenharia, né? Esse número vai aumentar, né? Hoje nós temos uma universidade, né, com 2.000 alunos, mas a fase madura da universidade é para 10.000 alunos. Sim. E para 5.000 alunos de pós-graduação. Né? Ou seja, então para o itabirano, né, a universidade representa para ele uma abertura de porta para o mundo. Né? Sem dúvida alguma. Por isso que eu gostaria, né, de deixar uma mensagem para todos, né, para que visitem a Unifei. Levem as crianças na Unifei. Essa relação das crianças com a universidade, ela tem que começar agora. Né? A universidade é pública, o espaço é aberto, né? E há de se criar, né, essa relação, essa boa relação, de tal modo que as pessoas, né, que as crianças já cresçam com o objetivo de entrar para a Unifei. Na minha época, o objetivo nosso era trabalhar na Vale. Né? O objetivo do Itabirano era trabalhar na Vale. A gente está mudando agora isso para algo muito sublime. Né? O objetivo agora é estudar na Unifei e trabalhar no Parque Científico e Tecnológico. Sem dúvida alguma. Vamos à segunda pergunta. Boa noite, meu nome é Marcelo. Eu gostaria de perguntar como é que pretende manter este parque tecnológico aqui na cidade. Muito bem, Kleber. Um questionamento do Marcelo interessante. Como é que se mantém esse parque científico e tecnológico? Como é que se mantém isso? O Parque Científico e Tecnológico é uma entidade jurídica, né? E, na verdade, é uma entidade coordenada pela universidade. E esse pool de empresas que compõem o Parque Científico e Tecnológico, né, eles formam um condomínio de empresas ali dentro. Né? Então, esse parque ele é mantido pelas empresas que estão lá dentro. Né? Inclusive, a construção de cada sede, de cada empresa, quem arca com esse ônus é a empresa. Né? O parque ele trabalha com uma metodologia onde o terreno ele é cedido por comodato, sim, por um direito de uso. Sim. Né? E depois disso, os ativos incorporam ao parque. Sim. Né? Então, o parque ele é autossustentável. Autossustentável. Ele é autossustentável porque o faturamento dessas empresas representam muito. Na verdade, a produção de tecnologia ela tem um faturamento muito elevado. Haja vista hoje, né, que você vê hoje uma Apple, né, que é a maior empresa hoje do mundo em valor de mercado. O que Apple significa? Significa 100% tecnologia. O que Microsoft significa? 100% tecnologia. Né? Então, as empresas de base tecnológica são empresas que trabalham com grandes faturamentos. E no parque, né, há, conforme já foi dito anteriormente, né, o espaço para as empresas que são empresas sêniores. São aquelas empresas que servem de âncora para o empreendimento. Tá? Então, ele se auto-mantém através disso. Muito bem, nós estamos terminando o nosso programa. Kleber, você no início disse uma coisa interessante. A hora de mudar é agora. A hora da necessidade dessa diversificação econômica é imediata, não é isso? Perfeito. Na verdade, nós estamos vivendo o momento mais importante da história de Itabira. É a minha avaliação, como itabirano, inclusive. Tá? Porque o mundo está se transformando, a gente está sentindo essa transformação no mundo. Né? E hoje nós temos uma economia que é basicamente atrelada à produção do minério de ferro. Né? E hoje nós não temos mais uma safra de minério de ferro como Carajás tem. Tá? Um material rico, de baixo custo de produção e competitivo em qualquer parte do mundo. Né? O minério de Carajás é competitivo em qualquer país que você mandar para lá. Tá? Se você for exportar. Né? E hoje nós não temos isso. Né? Então, o que eu vejo é que chegou o momento de Itabira preparar, né, para essa diversificação econômica. A diversificação econômica ela ocorre, né, porque você vai ter o Parque Científico e Tecnológico e se você vai ter a Vale do Rio Doce ainda trabalhando aqui. No dia que a Vale, né, não estiver mais presente, a estrutura de Itabira, tá,
toda a estrutura econômica de Itabira vai estar suportada pelas empresas do Parque Científico e Tecnológico. Aí sim nós teremos a emancipação econômica de Itabira. Kleber, eu quero agradecer a sua presença aqui. Alguma coisa mais a acrescentar? Já que nós já estamos tão vastos do seu conhecimento. Em primeiro lugar, foi um prazer estar presente. Eu só gostaria de acrescentar que a universidade ela é indutora também, tá, de outras grandes melhorias para a cidade. Sem dúvida. E posso citar uma, né, que é a parte cultural. A universidade em si, ela traz no seu bojo, tá, a cultura. Um exemplo de Bochum é muito claro também quanto a isso. Tá? Bochum cresceu muito, evoluiu muito culturalmente, tá? Com a chegada das universidades e com a instalação dos parques científicos e tecnológicos da região. Tá? Então, a gente entende que o município ele tem ganhos adicionais na cultura, na própria estrutura de assistência médica. Né? É bom lembrar também que o parque ele é multifuncional, então dentro do parque existe uma área que a gente chama que é o village, e nesse village terá escola de 2º grau, 1º grau, né? Uma estrutura de saúde presente. Ou seja, o Parque Científico e Tecnológico e a própria universidade, tá? Ela trazem a reboque vários ganhos para a cidade. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Kleber, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Eu conto com a sua audiência na próxima quarta-feira, onde estaremos de volta com mais um programa Direto ao Assunto. Para você, uma boa noite e até lá.